No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e algumas informações sobre Andorra, esse país lindo e maravilhoso que a gente acabou de conhecer agora semana passada. E apesar de eu já ter feito alguns vlogs da viagem, eu achei que seria legal parar e fazer um vídeo falando um pouquinho exatamente sobre o país, sobre o que fazer lá, como chegar até lá e tudo isso mais. Então vamos nessa! Andorra é um país bem pequenininho, situado mais ou menos entre a França e a Espanha. Ele é a sexta menor nação da Europa, com 468 km², né, de território e aproximadamente 67.280 habitantes. Os andorranos, que é como são chamados as pessoas que vêm de Andorra, são um grupo étnico-românico com descendência originalmente catalã. A capital de Andorra chama Andorra la Vella, que significa, né, no nosso português, Andorra a Velha, e é a capital mais alta da Europa, com altitudes 1.023 metros acima do nível do mar. O idioma oficial de Andorra é o catalão, assim como aqui na Catalunha, uma coisa que eu não sabia, eu descobri quando eu cheguei lá. Eu achava que o catalão só era realmente falado na Catalunha, mas não. O idioma oficial de Andorra é o catalão, mas também o espanhol, o francês e até o português são bastante falados lá. Como chegar até Andorra? Andorra não tem aeroporto. Os aeroportos mais perto para você voar, né, para chegar perto de Andorra, são os da Espanha e o da França. Os aeroportos mais perto de Andorra são de Perpignan, na França, que fica tipo 156 km, e o de Lleida, aqui na Espanha, que fica a 160 km. Mas são aeroportos pequenos. Se você quer realmente voos internacionais, digamos, se você vem de fora, né, da União Europeia principalmente, você busca aeroportos maiores internacionais, daí você realmente tem que ir para o daqui de Barcelona, que fica a 200 km de lá de Andorra, mais ou menos, 215 km para ser mais específico, ou o de Toulouse, na França, que fica a 165 km de Andorra. Nesses aeroportos maiores, o de Barcelona e o de Toulouse, existem serviços de ônibus saindo toda hora, cada hora, diretamente para Andorra. Andorra também não tem estação de trem em Andorra mesmo, no Principado de Andorra. A estação ferroviária mais perto fica em Hospitalet-Presse-l'Andorre, alguma coisa assim, perdoe o meu francês, porque ele não é muito bom, que fica a 10 km ao leste de Andorra. Então, assim, se você quer vir de trem, por exemplo, de alguma parte da Europa, você teria que pegar um trem de Barcelona ou da França, por exemplo, e parar nessa estação, que fica a 10 km de Andorra, e de lá provavelmente pegar um ônibus ou alugar um carro, alguma coisa assim, para chegar até Andorra. Para você ir diretamente para Andorra, por exemplo, para Andorra la Vella, né, que é o centro ali de Andorra, não tem trem direto. Então, quais são as opções para você chegar até Andorra diretamente? Ou de carro ou de ônibus. Daqui de Barcelona, por exemplo, existe uma linha de ônibus que vai daqui diretamente para Andorra la Vella, que é a capital, né, como eu já falei aqui. E a viagem dura mais ou menos entre 3 horas, 3 horas e 15 minutos, 3 horas e 20 minutos, dependendo também do tráfego e tal. E a passagem é 29 euros. Se não mudou, se não aumentou esse ano, a passagem é 29 euros. Fora o ônibus, você pode ir de carro, ou com seu carro próprio, ou você pode alugar um carro. Daqui de casa mesmo, até Andorra la Vella, que é o hotel que a gente ficou, realmente fica bem assim, bem no centro mesmo, super bem localizado. No centro de Andorra la Vella, e daqui de casa até o hotel são 193 km. Só que a viagem também dura mais ou menos entre 2 horas e meia e 3 horas. E por que demora tanto? Porque tem uns pedágios, né, que queira ou não queira, você tem que parar. Tem alguns trechos da viagem, pelo menos o caminho que a gente fez, que você vai por dentro de uma cidadezinha, você passa por dentro de uma cidadezinha, então você não pode ir tipo, a muita velocidade. Tem um limite de velocidade, tem radar. E além disso, principalmente se você for no fim de semana, principalmente se você for na alta temporada de inverno agora, você pega um tráfego bastante importante na entrada de Andorra para passar pela imigração, para passar na fronteira. Porque tem muita gente indo esquiar em Andorra, muita gente. Então, assim, ver que se fosse realmente uma coisa livre, provavelmente em 2 horas e pouquinho, você faria o trajeto, né, Barcelona-Andorra. Mas tem todos esses detalhezinhos que acabam atrasando a viagem um pouco. Mas é bem de boa. As estradas aqui na Europa são, tipo, incríveis, maravilhosas, não tem buraco, bem sinalizadas e tudo mais. Então, assim, viajar de carro aqui realmente é uma delícia, não é nenhum sacrifício. Tá, beleza, eu já expliquei mais ou menos como chegar até Andorra. Então agora eu vou contar pra vocês o que tem pra fazer em Andorra. Quais são as atrações principais desse país tão pequenininho, porém tão lindinho e maravilhoso. Andorra é bastante conhecida pelas suas estações de esqui.
Muitas e muitas pessoas vão para Andorra especificamente para isso, para poder esquiar. Por ter montanhas assim maravilhosas, o país é realmente bem procurado para as práticas de esqui, snowboard, todos esses esportes de neve. Os principais locais que as pessoas procuram para esquiar em Andorra são chamadas de Val Norte e Gran Valíria. E a estação mais famosa que eu vejo as pessoas, pelo menos aqui de Barcelona, mais procurando ir, mais visitando, chama Pas de la Casa. É uma das estações de esqui mais frequentadas pelas pessoas daqui de Barcelona. Pelo menos as pessoas que eu conheço que vão a Andorra sempre acabam indo a Pas de la Casa. Para você poder esquiar em uma dessas estações, você tem que pagar o passe, que às vezes você pode pagar por hora, você pode pagar por um turno, tipo só amanhã, só pela tarde, ou você pode pagar o dia. Eu sempre acho que vale a pena, se você vai para um lugar desse, você pagar o dia, porque você pode curtir, esquiar um pouquinho, você para, toma um café, descansa, tal. Principalmente para quem não está acostumado, é uma coisa cansativa. O Pas de la Casa, por exemplo, que é a que eu peguei aqui como base, por ser uma das mais famosinhas daqui pro pessoal que vai daqui de Barcelona, como eu já falei, o passe do dia para o adulto custa 50 euros. E por pessoa, claro. Só que se você não tem o seu esqui, o seu próprio equipamento de snowboard, de esqui, seja lá o que for, além desses 50 euros do passe para você só simplesmente usar a estação, você ainda tem que fazer o aluguel do esqui. E o aluguel do equipamento vai de 17 euros até 36 euros ou 38 euros, não sei. Vai depender de que equipamento você aluga, se você quer capacete, se não quer capacete, se é um equipamento mais básico, se é um equipamento mais profissa, aí vai variando. Mas é mais ou menos nessa média, entre 17 euros e 36 euros ou 38 euros, alguma coisa assim. Existem outras estações que acho que são menores que a Pas de la Casa e são menos famosas, então é capaz de que o passe pro dia e até o aluguel do equipamento seja um pouco mais barato, eu não sei dizer. Eu procurei saber mais sobre o Pas de la Casa porque a gente estava pensando em esquiar e aí a gente estava pensando em ir na Pas de la Casa e por isso eu sei os preços, porque eu dei uma pesquisada, mas no final das contas a gente decidiu não ir, porque como a gente queria fazer uma viagem com a Yuka, a gente achou que não tinha sentido a gente viajar 3 dias e dos 3 dias deixar um dia ela sozinha em casa, porque como eu já falei, eu acho que não vale a pena ir para uma estação dessa para passar algumas horinhas. Eu acho que é um programa para você fazer o dia inteiro. Não dá para esquiar com a cachorrinha, obviamente. Então, assim, para deixar ela no hotel um dia inteiro sozinha, a gente achou que não tinha muito sentido. Talvez a gente teria que fazer uma viagem dessa sem ela ou por magias, enfim. Nesse caso, a gente acabou optando por não esquiar. A gente decidiu conhecer outras coisas e fazer outros tipos de programas que pudessem incluir ela ou que fosse de menos tempo, para não ficar tanto tempo só. Mas para quem quer ir para Andorra para esquiar, dá uma pesquisada, porque além do Pas de la Casa existem outras estações de esqui também que talvez seja um preço mais barato, talvez seja menor, se você não é tão profissional, você também não precisa montanhas super altas e coisas super profissionais, porque você é iniciante. Então assim, dá uma pesquisada porque também existem outras opções também de estações de esqui. Fora as estações de esqui, tem um lugar que é muito famoso lá, muito conhecido e muito procurado também, que chama Naturlândia. Naturlândia é um parque de aventuras que tem atrações assim para todas as idades e ele fica localizado bem num ambiente bem natural, assim, no meio da natureza mesmo. Naturlândia fica numa montanha que você chega por Sant Julià de Lòria, que é uma parte de Andorra. Logo que você entra em Andorra, por exemplo, se você entra pela parte da Espanha, né? Esse Sant Julià fica antes de Andorra la Vella. Então quando você entra, você já vê as placas indicando para subir para Naturlândia. É uma montanha, você sobe, tipo bem assim mesmo. Se a pessoa você tem tendência a ficar meio enjoado em curvas, toma logo um negocinho antes de você ir, porque é bastante curva, você sobe na montanha assim mesmo, você vai lá até lá em cima, mas é um lugar maravilhoso, é tipo assim, encantador mesmo. O parque fica situado num local com mais de 800 hectares, no meio da floresta de La Rabassa. E o parque fica aberto o ano inteiro, tanto nas temporadas de verão como nas temporadas de inverno. Ele tem atividades para as duas estações. Uma das principais atrações de Naturlândia é o Tobotronc, que a gente foi, e eu vou falar para você que é uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. O Tobotronc é tipo um tobogã, mas ele tem tipo um trenózinho, um carrinho que você senta nele, cabe 2 pessoas. E ele é o escorrega, que eles chamam, né, alpino nas montanhas, assim, mais comprido do mundo. Ele tem 5,3 km de comprimento e 400 metros de desnível. Então, assim, vocês não têm noção da velocidade que esse negócio vai. A subida dele é automática. Você não consegue mexer nada. Ele vai subindo, ele passa uns 10 minutos subindo a montanha. Só que na descida é tipo uma montanha russa, mas que você tem o controle. Porque tem o freio e o acelerador, né? Você bota pra baixo, ele acelera, ele vai, e você puxa, ele freia.
Então, assim, você vai mais ou menos na velocidade que você quer. E ao mesmo tempo que é super emocionante, cara, dá muito frio na barriga, porque às vezes tem momentos que você vai muito rápido. Tem determinados momentos nas curvas, principalmente nas curvas mais fechadas, que tem uns sinais aqui que eles mandam você frear. Freia aqui, freia aqui. Então, tipo, você sabe que em determinados pontos você tem que dar uma freada, dar uma segurada. Mas, tipo assim, vai muito, muito rápido. Então, assim, uma coisa, por exemplo, a gente tava na fila, a gente pretendia, a gente achava que a gente podia ir com a Yuka, porque eu tava com a bolsa dela, né? Com a bolsa aqui, eu achava que ia estar de boa. E o cara na fila virou pra mim e falou assim, que não pode subir com o cachorro, não pode subir com o cachorro. E eu falei, não, moço, mas eu seguro ela, eu me responsabilizo. E o cara falou, de jeito nenhum, senhora, você não tá entendendo, isso é praticamente uma montanha-russa. Não tem ideia da velocidade que isso vai. E aí o cara falou que de jeito nenhum, e graças a Deus que ele falou de jeito nenhum, porque realmente, primeiro que ela não ia curtir, ela ia ficar assustada, porque vai muito rápido. E segundo que realmente era perigoso. Então o que aconteceu? A gente tava na fila e tinha uma família, assim, atrás da gente, e a mãe, era o pai, a mãe e 2 filhos. E um dos meninos não queria ir, tava com medo. E a mãe também não queria ir. Então a gente ficou conversando meio que com eles assim na fila, porque eles estavam brincando com a Yuka, né? Como sempre, a Yuka atraindo pessoas. Então quando ela viu, a mãe falou, ela viu, escutou, né? O cara falando que a gente não podia ir com a Yuka. Ela se ofereceu a ficar com a Yuquinha. E eu realmente deixei, apesar de eu não gostar, eu geralmente não confio nessas coisas. Só que o marido dela e o filho dela estavam no carrinho atrás da gente. Então, assim, não tinha como eles desaparecerem com a Yuka, porque, né, a gente tava com a família deles lá. Então, ela falou, ah, não, deixa ela, pode deixar que eu fico aqui com ela, deixa ela aqui na bolsa e tal, e eu fico de olho nela. Então, se não fosse isso, se não fosse essa senhora, a gente ia ter que ir separado, porque também pode ir só uma pessoa no carrinho, não precisa necessariamente ir 2 pessoas juntas. Mas eu e Tom, a gente queria ir junto e tal. Se fosse o caso de a gente não ter ninguém, por exemplo, nesse caso de deixar a Yuka, a gente ia ter que ir separado e a gente não ia deixar de curtir, a gente iria separado. Mas teve essa boa alma, esse bom coração que se ofereceu. E ela ficou com a Yuquinha, a gente foi e tipo assim, cara, é sensacional. É muito assim, dá muito friozinho na barriga. Tem umas descidas que são muito tipo, mas é no meio da neve, sabe? É uma vista incrível. Você vai subindo pelo meio da floresta. Eu acho que no verão também deve ser bem legal. Com a vista linda, mas assim, no meio da neve, é tipo uma montanha-russa no meio da neve, no meio da floresta na neve. É uma coisa assim meio surreal. E até quando a gente tava subindo, assim, as vistas que a gente tinha eram incríveis. E a descida, assim, claro, tipo, sensacional. Se você vai a Andorra e se você pretende subir até a montanha, né, até na Turlândia, vocês não podem deixar de ir no Tobotronc. É pra mim uma das coisas mais legais mesmo que eu já fiz, se não toda a minha vida, mas pelo menos nos últimos anos, pelo menos que eu me lembre, uma das coisas mais legais que eu já fiz. Tem um vlog aqui no canal só sobre o Tobotronc, então eu vou deixar aqui no box também, no box da descrição do vídeo, eu vou colocar o link. E também aqui, que você vê, tem um izinho aqui em cima da tela, não sei se aqui ou não sei se aqui, um dos dois, que você clica também, você clica no izinho e tem uns vídeos que eu vou marcar e você já pode ir direto pro vídeo. Você clica aqui e já abre direto no vídeo do vlog do Tobotronc. Eu fiz um vídeo também descendo assim e tal, não fiz tanto, porque eu fiquei com muito medo do meu celular cair, porque realmente vai muito rápido, mas eu consegui fazer alguns vídeos e tal. Então dá uma olhadinha lá pra você ver que sensacional, muito massa mesmo. Outro atrativo, outra coisa incrível de você conhecer se você for a Andorra, que é Caldeia. Caldeia é esse local que é uma estância térmica e é a maior estância térmica da Europa também. Vocês já repararam que o pessoal de Andorra adora ser maior da Europa, maior do mundo, maior do não sei o que, né? Enfim. Como eu tava falando, Caldeia é uma estância termal e ele fica localizado assim numa montanha que tem uma vista privilegiada, assim, linda, linda, linda. E fica também bem pertinho do centro ali de Andorra. Como eu falei, o hotel da gente que fica em Andorra La Velha, foram 10 minutos caminhando do hotel. Bem pertinho mesmo. É tudo muito pertinho porque é muito pequenininho, né? Então, mas enfim, Caldeia, gente, é tipo assim, é um paraíso mesmo. É o lugar perfeito para você relaxar, recarregar suas energias. O vapor gelo, Caldeia realmente te dá, te dá a oportunidade de experimentar todas as propriedades das águas termais. E faz com que você realmente desfrute de todas as sensações, assim, que isso pode te dar, sabe? Assim, é maravilhoso. Então, nas instalações você encontra, por exemplo, tem uma lagoa que eles chamam, né? Uma laguna exterior, que é tipo uma piscina exterior. A água com 34 graus. E no inverno é ainda mais maravilhoso, porque, tipo, lá fora tá bem frio, bem frio. Você sai, você bota o corpo pra fora e tá aquele vento frio. Quando a gente foi, acho que tava, tipo, 0 graus, se não me engano. E a água tá tipo 34 graus. Então, assim, essa mistura maravilhosa. Tem água corrente, tem hidromassagem no pé, tem jacuzzi, sabe? Tem
uma parte assim, lá de fora, inclusive dessa lagoa que eles chamam, né, de exterior, que tem tipo uma corrente, como se fosse uma correnteza, que se você deixar, tipo, te leva mesmo, assim. Cara, assim, é sensacional. Eu vou deixar aqui também nos cards, tanto no box de descrição também como no izinho aqui, o vlog de Caldeia pra você dar uma olhada, porque eu fiz uns vídeos. Eu não fiz tantos vídeos porque eu realmente queria aproveitar, relaxar, curtir com o Tom lá, porque realmente era um paraíso, sabe? Tipo, super bacana, super romântico, se você vai de casal, então assim, é sensacional, mas também tinha criança, se você vai com família, também é legal. Então assim, eu fiz alguns vídeos, dá pra você dar uma olhada, assim, não sei se vai dar pra dar a sensação do tanto de maravilhoso que é, mas dá pra dar uma olhada. Vou deixar aqui pra vocês verem, mas enfim, lá eu não falo muito, eu realmente só mostro um pouco do lugar, falo algumas coisas e outras, mas daí aqui eu explico um pouquinho mais realmente. Vou ler aqui pra vocês algumas das coisas que tem lá, que dá pra fazer, porque eu não ia decorar tudo mesmo, então pra poder passar uma informação mais completa. Tá. Nas instalações você encontrará uma lagoa exterior com água termal a 34 graus, regato com corrente, como eu falei, né? Tem essa parte que tem a correnteza que te leva real. Jacuzzi no pé e hidromassagem. Uma grande lagoa interior que é realmente enorme. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas é enorme. Com água termal a 36 graus Celsius. Jacuzzi, tem algumas, na verdade, vocês vão ver no vídeo, se vocês deram uma olhadinha lá no vídeo do vlog. Eu tô falando muito aqui do vlog porque lá com as imagens dá pra ver melhor. Mas tem várias jacuzzis. Pescoço de cisne, máscara de água vaporizada para hidratação facial e banheiras de hidromassagem, sala de fitness, banho islandês, espaço de aquamassagem, banho siroco, saunas com luz relaxante, hammam e luz de wood, que é relaxamento por íons negativos, salas de relaxamento sob infravermelhos, varanda exterior com espreguiçadeira, jacuzzi exterior, banhos indo-romanos com água termal a 36 graus Celsius e banho frio a 14 graus Celsius. Também tem mármore quente, mármore frio. A gente entrou numa parte que é tipo uma sauna, mas como é que chama? Eu esqueci o nome. Eu vou colocar aqui se eu lembrar o nome, que não é uma sauna porque é úmido, não é tipo seco. Eu vou colocar aqui o nome que a gente foi, assim, cara, muito relaxante, com um cheirinho de eucalipto. E aí no meio, assim, tem uma fonte de água gelada e você vai botando assim na cara e aquele vapor quente, sensacional. Tem uma parte que é uma escada que você entra, de água, né? E aí é só uma passagem mesmo, não é pra você ficar lá dentro. Você entra, vai andando, uma escada vai te botando no caminho assim, e é tipo a água congelante. Eu tive que ensaiar 4 vezes pra entrar, porque tipo, você não sente suas pernas. Você não sente as pernas. Tom não conseguiu. Ele simplesmente botou o dedo no pé e falou, isso não dá pra mim. Mas assim, a sensação de você passar pela água congelante, aí você entra na quentinha assim. Cara, a sensação que você tem nas pernas de... cara, assim, sem explicação. É realmente sensacional. Além de tudo isso, além de toda essa parte termal, você também pode fazer massagem, alguns tratamentos e tal. E tem um restaurante mediterrâneo que você pode fazer reserva antes. Eu aconselho fazer reserva antes porque fica bem cheio. E tem um menu que é um precinho bem legal, um precinho bem honesto. Existem vários pacotes diferentes, por hora, por metade do dia, pelo dia inteiro e tal. A gente pagou por 3 horas, que eu acho que é mais do que suficiente. No final da 3ª hora a gente já tava assim, tipo, beleza, maravilhoso e tal, mas já tá relaxado, já deu. Já tava com fome, já queria ir comer. Então, assim, mas se você quer ficar o dia inteiro, você pode pagar pro dia inteiro. A gente pagou 121 euros o pacote total, que foram as 3 horas, né, para 2 pessoas e 2 menus no restaurante mediterrâneo, também para 2 pessoas. Lembrando que o menu entra o primeiro prato, segundo prato, sobremesa, pão e tal, mas não entra bebida. Então a bebida você tem que pagar a parte. A gente pagou, por exemplo, o vinho, a gente pagou a parte. Mas também não foi nada de absurdo de caro, não. Super de boa. Eu decidi reservar pra gente as 3 horas entre 4h30 da tarde e 7h30 da noite. Por quê? Porque eu pensei na minha cabeça que dessa forma a gente podia aproveitar 3 momentos diferentes. Como assim? Antes de ir para Andorra, eu pesquisei qual é o horário do pôr do sol lá. E era 6h30 da tarde. Então eu pensei, vou reservar para as 4h30 da tarde, porque assim a gente tem 2 horas pra gente aproveitar a luz do dia e tal, porque tem as vistas lá fora que são lindas. Dá pra você ver as montanhas cobertas de neve e tudo tal. E também dentro, né, na parte interna, com o sol batendo pelo vidro e tal. É realmente lindo, gente, tipo, incrível. Eu não sei se no vídeo do vlog vai dar pra ver o tanto de lindo que é realmente, assim, pessoalmente. Mas, fora isso, dava pra gente acompanhar o pôr do sol, né, tipo, o final do dia, aquela luz de final do dia também, que realmente foi incrível. A gente veio do lado de fora, o sol se pondo, você lá na jacuzzi, sabe, na banheira e tal, na piscina termal, maravilhoso. E também aproveitar a parte da noite.
que eles colocam as luzes do lado de dentro, tem umas luzes super lindas também, do lado de fora também, a torre acende, pisca, e você consegue também, né, tá bem nesse friozão assim de noite, mas na água quentinha dentro, é tipo assim, incrível, incrível, os 3 momentos do dia assim foram incríveis, e eu pensei exatamente nisso, pra gente poder aproveitar, porque existe, por exemplo, gente que vai só à noite, pra curtir só à noite, tem gente que vai só durante o dia, então eu tentei pensar numa maneira que a gente pudesse, em uma viagem só, curtir as 3 coisas, né? Pagando uma vez só. Então, assim, realmente foi uma decisão muito acertada da minha parte nesse ponto, porque a gente conseguiu realmente aproveitar os 3 momentos. Fora isso, as reservas do restaurante que a gente fez pra jantar começam só a partir das 8h30 da noite. Então eu pensei, 4h30, 7h30, dá pra gente curtir esses 3 momentos, como eu já expliquei, e a gente tem 1 hora que dá pra gente ir tomar banho com calma e tal, porque inclusive lá tem banheiro, tem vestuário, tem um armário que você bota com a pulseirinha assim magnética, você deixa as suas coisas, é tipo bem estruturado o lugar. Então dá pra gente tomar um banho com calma, sem pressa e tal. No final das contas, a gente não precisou dessa hora toda, acho que a gente chegou no restaurante 20 minutos antes, mas os menus realmente só começavam a ser servidos 8h30 e a gente acabou beliscando um monte de tapa. Quando chegou na hora de pedir a comida, a gente não tava já com tanta fome assim, mas a gente acabou pedindo uma pizza achando que ia ser mais leve, mas a pizza era gigante. Enfim, mas no final deu tudo certo, a gente comeu, saiu de lá empanturrado, quase passando mal de tanta comida, mas a comida tava bem gostosa, a pizza tava deliciosa, a sobremesa também, tava tudo delícia. Foi realmente ótimo. Então, assim, pra mim é uma coisa que eu super recomendo, super recomendo. Se você vai pra Andorra de casal, então, que é super romântico, eu acho que vale muito a pena. Mas também se você for em plano de família com seus filhos e tal, tinha criança lá, sabe? É bem de boa também pra levar seus filhos e tudo mais. Então, realmente é uma atividade que eu acho que não pode deixar de ser feita se você for visitar Andorra. Culinária. Eu sou dessas pessoas que quando eu viajo para um país novo, eu gosto de provar a cozinha local. Eu acho que uma coisa importantíssima da cultura de um país é a culinária, a gastronomia do local, então assim, eu sempre gosto de experimentar. No caso de Andorra, pra gente não foi uma coisa muito diferente ou quase nada diferente, porque se assemelha muito, muito à cozinha daqui da Catalunha. E não é nenhuma surpresa, né? Pelo fato de ser uma descendência catalã. Andorra vem de uma descendência catalã. Então, assim, é tudo muito parecido. As tapas são muito parecidas, os pratos são muito parecidos. Então, assim, pra gente não foi nada de muito, que diferente. Mas, como a gente ama a cozinha catalã, foi beleza, de boa. A gente só não ficou com essa preocupação de procurar alguma coisa diferente pra comer. Mas, se você não conhece Catalunha, você nunca visitou a Catalunha, você tá indo pra Andorra, eu acho que vale a pena, assim, você provar as tapas, os pratos típicos de lá e tal e tal. Então, assim, antes de eu ir pra Andorra, eu dei uma pesquisada quais são os pratos típicos. Eu acabei não experimentando nenhum dos 3. 2 deles porque realmente não me encheram os olhos. E um deles eu até estava disposta a experimentar. Mas nos 2 restaurantes que a gente foi, tinha até um deles lá no menu, mas esse outro que eu queria experimentar não tinha. Então eu já acabei não provando nenhum dos 3. Mas se você tiver interesse em saber, existem 3 pratos muito típicos de lá. Um deles chama La Escudeia, que é tipo uma sopa à base de verduras com carne de porco. E essa carne de porco varia entre toucinho e morcilla, que é essa salsicha de sangue, que eu realmente não gosto. Então, tipo assim, pra mim era uma coisa que eu não queria experimentar. O toucinho eu até gosto, mas eu não sou muito fã de verdura, mas a morcilla realmente já experimentei aqui em Barcelona e eu não curto, então esse tinha no menu dos restaurantes que a gente foi, nos 2 restaurantes que a gente foi, tinha no menu, mas eu realmente não tinha muito interesse em experimentar, Tom também não, acabou que nenhum dos 2 comeu. Um outro prato típico de lá é trinchado, e esse sim eu estava disposta a experimentar. É um repolho de inverno que eles chamam, com batata, toucinho, alho. E esse realmente despertou meu interesse, mas a gente não viu nenhum dos 2 restaurantes que a gente foi, tinha no menu, então a gente acabou não provando, talvez uma próxima vez. E por último, o terceiro prato típico que eu dei uma pesquisada antes de ir, chama canelones à la andorrana, que são basicamente os canelones que a gente conhece, com molho bechamel e tal, mas dentro do canelone, é uma mistura de carne de porco, cordeiro e de galinha, de frango. Como eu não gosto muito de cordeiro, também não encheu muito meus olhos, e cannelloni é uma coisa que eu gosto muito do italiano, então não sei se ia ter tanta diferença assim, só com cordeiro, mas como eu não sou fã de cordeiro, enfim, também achei que não valia muito a pena pra mim experimentar, não me interessou muito. De resto, os pratos de lá são muito, muito parecidos com daqui, praticamente iguais. Então eu acabei comendo o que a gente come aqui sempre, então na questão de culinária pra gente não foi muito diferente, não foi nada muito novo. No nosso último dia, a gente tinha planejado deixar pra fazer umas comprinhas, porque a gente ia viajar no finalzinho da tarde, pra chegar aqui em Barcelona à noite.
Só que aconteceu uma coisa inesperada e que assustou a gente um pouquinho e acabou tirando a gente um pouco do nosso eixo. A gente acordou de manhã e a Yuka tava se coçando muito, 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 muito. E ela coçava o olhinho, se coçava e tal. E como o olhinho dela, como eu já expliquei aqui no vídeo, ela tem esse negocinho da lágrima, que às vezes irrita um pouco, a gente achou que fosse isso e a gente tava meio dormindo e não reparou. Quando a gente acordou, que a gente foi ver, ela tava se coçando realmente muito. E não era só o olhinho, era no corpinho dela. Daí eu acendi a luz pra poder ver porque que ela tava toda agoniada. Porque além dela se coçar, ela não parava quieta, ela tava muito agitada. Quando eu fui ver, que eu levanto, que eu fui pegar ela, a barriguinha dela estava toda vermelha e com uns inchaços assim, meio brancos, meio vermelhos na barriga dela, que eu nunca tinha visto antes. E eu me desesperei. Não só eu, como o Tom também, a gente se desesperou. Por quê? Além da gente estar num país diferente, a gente não tem contato de veterinário, não conhece ninguém lá. Não sei se vocês viram também no vídeo do vlog que eu comentei aqui. Eu vou botar todos os vídeos dos vlogs aqui, tanto no box aqui de descrição, como também nessezinho para vocês conferirem todos os vlogs da viagem. Como eu comentei no primeiro vlog, eu esqueci. Eu reuni tudo, arrumei a malinha dela, fiz vídeo de mala, não sei o que, e no último minuto eu esqueci de trazer o passaporte dela e a carteira de vacinação. Então, assim, eu enlouqueci, porque o meu medo era levar ela no hospital, porque eu tinha que levar ela no hospital, numa emergência veterinária, pra poder, né, porque eu vi que ela tava tendo uma crise alérgica, ela provavelmente ia ter que ser medicada e tal. E o meu medo era levar ela lá e eles não deixaram eu tirar ela de lá e não deixaram eu voltar com ela pra Barcelona, porque ela tava sem documento. Então, assim, eu comecei a me desesperar, e eu pensei, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer. Eram mais ou menos 9h pouca da manhã, e a gente começou a se desesperar, pensando o que é que faz, o que é que a gente faz. Aí eu comecei a dar uma olhada onde é que tinha veterinário perto do hotel e tudo mais. E aí, só que começou a bater o medo, beleza, aí eu vou cuidar dela de um lado, mas por outro lado eu tenho um risco de não deixar levar ela daqui. E, gente, tipo assim, foi realmente um pânico. Aí o que é que eu pensei? Eu vou esperar. Já nesse pânico, até a gente acordar e não sei o que, já eram quase 10 da manhã. Então, a veterinária dela, a clínica veterinária que ela vai, que é a mesma veterinária de toda a vida, desde que a gente pegou ela pequenininha, abre às 10. Então eu falei, vou fazer o quê? Eu vou esperar um pouquinho e vou ligar pra Suzana 10 horas da manhã pra ver o que ela me disse. Se ela me falar, tem que levar ela pro hospital, aí foda-se, eu vou levar ela pro hospital. Nem que Tom tenha que ficar com ela, eu vou pra Barcelona, pego a documentação dela e volto. Mas eu não vou deixar de levar a bichinha pro hospital, né? Então, eu liguei pra Suzana e aí eu expliquei tudo que estava acontecendo com ela, não sei o que, me mandei foto e tal. E ela virou pra mim e falou, não precisa você levar ela no hospital agora, faz o seguinte, porque eu expliquei pra ela o meu medo de levar ela na emergência, né? E ela falou assim, vai na farmácia, compra tal medicamento de tantas miligramas, dá um comprimido pra ela e espera pra ver se faz efeito. Porque como a carinha dela não tá inchada, os olhinhos dela não incharam, a carinha dela não tava inchada, a língua não tava inchada, então não era perigoso. Dava tempo de tentar fazer com que a medicação oral funcionasse. Porque quando começa a inchar a carinha, a língua, é muito perigoso para o cachorro sufocar. É que nem com uma pessoa, né? Até o momento que você tá se coçando, um medicamento para é normal. Quando você começa a inchar muito, tem que ser uma injeção, porque se dá uma edema de glote, você morre, né? Então ela olhou, beleza, corri na farmácia, só acho que tinha uma farmácia assim, literalmente vizinha do lado do hotel. A gente desceu correndo com ela, comprei um remédio na farmácia, dei um remédio pra ela, só que a gente tinha que ficar em observação, porque remédio oral, né, demora um pouco pra fazer efeito. Então assim, a gente aguentando com ela no colo pra ela não ficar se coçando e piorar e acabar se machucando, e a gente ali naquela expectativa pra ver se o remédio funcionava. Então assim, isso já era umas 11 da manhã, a gente resolveu aí tomar café, então a gente foi tomar café no Starbucks, que era assim também na frente do hotel, e naquela coisa assim, a gente voltou pro hotel, porque a gente tinha que fazer check-in, a gente tinha que fazer check-out meio-dia. Apesar da gente ter planejado ficar até o final da tarde em Andorra, o check-out nos hotéis normalmente são meio-dia. Então a gente tinha pensado em fazer o check-out, deixar as malas no carro e continuar passeando por Andorra. A gente ia fazer umas compras e tal. Só que aí com isso que aconteceu, a gente acabou meio que perdendo, sei lá, perdeu a vibe de fazer compras, de não sei o que e tal. E a gente só ficou realmente focado nela, então a gente foi só tomar um café da manhã. Tomou café da manhã e tal, voltou pro hotel, fechou as malas, arrumou as malas e tal, botou no carro, fez o check-out do hotel, só que a gente ficou com muito medo de pegar a estrada e acabar que esse remédio não tava fazendo efeito e ela ia começar, sabe? E a gente tava no meio do nada na estrada, então a gente quis realmente assegurar que ela tava de boa. Então a gente ficou lá, ficou dando uma volta, passeando
E aí que Tom foi comprar o tabaco dele. E assim, só fazendo um parêntese, eu aproveito para explicar um pouco disso. No outro vídeo, no primeiro vlog, eu falei isso, que realmente tá errado. Eu me corrigi no vídeo mesmo, quando eu tava editando. Mas só para dar uma reforçada aqui na correção. Que eu comentei que Andorra é considerado o paraíso das compras porque não tem imposto. E não é isso, tá errado. Tem imposto sim. Só que os impostos são muito mais baixos. Só para você ter uma noção, o IVA daqui da Espanha, que é o imposto daqui, é de 21% do valor do produto. Em Andorra é 4,5%. Então veja aí a diferença. Então por isso que muita gente acaba indo comprar muita coisa em Andorra, porque realmente o imposto é muito mais baixo. Então assim, bebida alcoólica, tabaco, gasolina, alguns perfumes e tudo mais, você encontra muito mais barato. E a gente estava realmente nessa vibe de no último dia deixar para fazer umas comprinhas e tal, relaxada. A gente já tinha meio que feito tudo que a gente queria fazer, né, de atrações turísticas. Então a gente queria deixar para fazer umas compras e tal, mas eu realmente perdi totalmente a vibe, o interesse de comprar, de fazer compras e tudo mais. Eu tava mais focada em ver se ela realmente ia melhorar e tal e tal. Então, enquanto a gente tava esperando pra ver se realmente fazia um efeito total, se as manchas desapareciam, se o inchaço sumia completamente, Tom, pra não dizer que a gente não comprou nada, Tom realmente foi comprar o tabaco dele, que ele fuma, né? Então, ele foi comprar, mas ele comprou realmente só um pacote, que foi muito mais barato aqui na Espanha, só pra vocês terem uma noção. Ele compra aqui normalmente um pacote pequeno do tabaco que ele fuma. Lá ele comprou o pacote grande e o pacote grande estava metade do preço do que ele compra aqui no pacote pequeno. Então assim, é uma coisa que realmente vale a pena. A gente queria, né, dar uma abastecida no nosso bar daqui de casa, comprar umas bebidas e tal, mas enfim, gente, sabe quando você perde o entusiasmo? Eu tava assim, já à vontade nenhuma, o Tom também não, ele realmente só comprou o tabaco dele, porque o dele tava acabando, ia ter que comprar em Barcelona mesmo, provavelmente no dia ou no dia seguinte, então ele foi e comprou. E a gente ficou meio que nessa, assim, só observando, quando a gente viu que realmente o inchaço dela baixou completamente, o vermelho dela baixou completamente, a gente pegou o carro e se mandou pra Barcelona, né, com medo de acabar voltando e tudo isso e tal. Acabou que a gente chegou aqui em Barcelona no final da tarde, era tipo umas 6 horas da tarde, a gente chegou aqui, 6, 7 horas da tarde, que aqui chama tarde, né, mas pra gente 6, 7 horas da noite. Ela de boa, não voltou o inchaço, não voltou a coceira. No outro dia a gente levou ela no veterinário, o veterinário olhou, observou e tal, ela tava ótima, de boa, não voltou. A gente não sabe exatamente o que foi, que tipo de reação ela teve, a gente não sabe se foi alergia a alguma coisa, a gente não sabe se ela teve uma reação ao frio, porque ela não tá acostumada, nunca esteve na neve, assim, literalmente passeando, andando no gelo, então a gente não sabe se foi uma mistura de estar na neve, sem estar acostumada, voltar pro hotel, e a calefação do hotel era muito forte, ó, pra vocês terem uma noção, era muito quente, porque era central, tinha calefação também do quarto, mas a gente fechou a calefação toda do quarto, ainda assim a central, mas tava tanto calor, pra você ter noção, teve uma noite que tava menos 2 graus, a gente tava dormindo com a janela aberta. Só pra você ter uma ideia, porque o ar-condicionado não funciona, o cara explicou pra gente, na primeira noite a gente tentou o ar-condicionado, tava muito quente assim. Porque ele falou que quando tá no frio, no inverno, qualquer saída de ar, por mais que você bote o ar-condicionado, vai sair ar quente porque o central de ar quente tá ligado, alguma coisa assim, enfim. Então a gente não sabe se foi essa mistura desse frio ao absurdo, com esse calor muito forte no mesmo dia, que acabou dando uma reação nela, a gente não sabe. Mas enfim, ela tá bem, ficou bem no mesmo dia mesmo, não voltou e tá ótimo e tal, mas assim... Então acabou que nesse último dia de viagem surgiu essa coisa inesperada e a gente acabou não fazendo as comprinhas que a gente queria, mas também era o mínimo, né? Porque, tipo, eram compras, a gente queria comprar só simplesmente pelo fato de ser mais barato, mas também a gente não perdeu de comprar nada importante que a gente tava contando com comprar lá. Ia ser mesmo dar uma olhadinha, comprar uma besteirinha, talvez um perfume, talvez umas bebidas pro bar daqui de casa. Então, assim, nada muito importante, nada muito relevante. O importante é a gente ter cuidado dela, ter ficado bem e isso que realmente importa, né? Compra a gente faz em qualquer outro momento, em qualquer outro lugar. E é isso, espero que tenha dado para explicar um pouquinho sobre esse país que é pequenininho e muita gente acha que nem conhece, nem sabe que existe por ele ser tão pequeno. Muita gente acha, inclusive, que Andorra faz parte da Espanha, mas não é um principado independente. E espero que vocês tenham curtido as dicas aqui de Andorra, contado um pouquinho da nossa experiência no país. Também espero que vocês tenham assistido os vlogs e tenham curtido os vlogs da viagem. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.